E agora eu quero dar umas dicas para ajudar quem realmente quer ser ajudado, que são pessoas que enfrentam problemas de ordem emocional ou pessoas que nem sabem que tem um problema de ordem emocional. Como muitos dos meus internautas sabem, nunca fiz questão de esconder desde o início da minha vida, até porque nem tem como esconder se eu fosse tentar fazer isso, né? Tenho tiques nervosos desde os meus 5 anos de idade e tenho atualmente também o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Só quem sofre disso sabe o quanto é complicado lidar com isso. Mas a graça de Deus sustenta e ele se utiliza de bons profissionais para nos ajudar a enfrentarmos os momentos difíceis, né? Eu tive depressão, graças a Deus estou totalmente curado, não tenho mais depressão, né? Então, por que eu estou contando isso para você? Para você jamais se deixar abalar por esse tipo de comentário perverso. E também para você jamais se deixar abalar pelo tipo de comentário ignorante que diz o seguinte: não, depressão é falta de fé. A doença emocional é falta de fé. Quem diz isso, ele tem uma mentalidade grega em relação à compreensão da natureza humana. Os gregos dividiam corpo e alma. Então, sendo a alma superior, o corpo tudo bem, adoece. O corpo é de menos importância, mas a alma não, a alma é superior. Esta é intacta, diríamos assim. Isso é filosofia grega. Na verdade, o cristão bíblico, ele segue a filosofia judaico-cristã, que é holística. Ou seja, vê a natureza humana como integral, não há separação entre mente e corpo, e portanto, o que afeta a mente afeta o corpo, o que afeta o corpo afeta a mente. Então, quando você ouvir de um irmão da sua igreja, né, que você, por ter depressão, ou toque, ou qualquer outro transtorno, isso é falta de Deus na sua vida, esta pessoa nem sabe que, na verdade, ela está fazendo uso de um conceito grego, dicotomia grega, né, que separa a mente do corpo. Então, você não pode fazer isso. Um cristão judeu-cristão, que segue a filosofia judaico-cristã, ele não pode, obviamente, fazer uma coisa dessas, a não ser que ele não tenha realmente conhecimento do texto bíblico. Deixa eu dar algumas dicas para você de como você pode seguir a sua vida adiante, mesmo que você tenha um problema de ordem emocional. Eu vou lhe dar aqui 6 dicas pontuais. Não estou lhe dizendo aqui que eu vou lhe dar um tratamento, não é isso. Mas vou lhe dar aqui algumas dicas com base na minha experiência como paciente, pelos psiquiatras que eu passei, psicólogos, né? Passei por pessoas maravilhosas, não tenho o que reclamar. O que eu aprendi com a Bíblia, né, e nas minhas terapias e das minhas consultas psiquiátricas, aprendi muitas coisas boas, né? E eu vou compartilhar brevemente algumas coisas com você para que você possa pensar a respeito e ter mais qualidade de vida. E acima de tudo, não permitir que esse tipo de comentário de gente má, de gente arrogante ou gente extremamente ignorante afete as suas emoções ou afete o seu bem-estar, tá bom? Eu estou preocupado especialmente com quem precisa de ajuda. Salmo 34:18. A primeira dica que eu lhe dou: creia que mesmo que você não sinta, Deus está perto de você. Por que eu estou dizendo isso? Quando a pessoa entra numa crise de depressão, ela não sente a presença de Deus. Isso não é culpa de Deus e nem é culpa da pessoa. É porque a pessoa está com um desequilíbrio neuroquímico. E se não há uma separação entre corpo, mente e espiritualidade, é óbvio que um desequilíbrio neuroquímico vai afetar a sua espiritualidade, vai abalar a sua fé e vai afetar o seu corpo. Simples assim. Nós somos seres holísticos, de acordo com a Bíblia. Então, quando você entra numa crise e sente que Deus não está perto de você, ou você tem medo que Deus jogue você no inferno, coisa parecida, o que você tem que fazer? Você tem que crer mais na revelação escrita do que nos seus sentimentos. Não estou dizendo que você vai ser sempre vitorioso ou vitoriosa nisso, tá? Não vou iludir você.
Mas esse texto vai lhe ajudar bastante a você confrontar esse tipo de sentimento. E o Salmo 34:18 diz assim, ó: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. De acordo com outras traduções, salvos de espírito oprimido. Olha que promessa maravilhosa. Deus não depende dos teus sentimentos para estar perto de você. Ele está perto de você independente daquilo que você sente. Se ele dependesse dos teus sentimentos para estar perto de você, ele não seria Deus onipresente, mas ele não depende. Então, se você enfrentar uma crise e sentir que um vazio, sentir que nada no mundo tem mais sentido, lembre-se, acenda essa luzinha no fim do túnel, lembrando-se o seguinte: bom, eu não estou sentindo por causa do meu desequilíbrio neuroquímico, mas Deus está perto de mim do mesmo jeito, porque Deus não depende dos meus sentimentos para estar próximo a mim. Então, essa é a primeira dica que eu lhe dou. Confronte os seus pensamentos, os seus sentimentos com o Salmo 34:18, tá? Que esse salmo me ajudou muito em diversos momentos. Segunda dica que eu lhe dou: faça a psicoterapia. E aqui eu já vou lhe dizer uma coisa. Para fazer terapia tem que ter muita coragem. Como diz lá no Rio Grande do Sul, tem que ser muito macho para fazer isso. Eu vou te dizer o porquê. Num consultório de psicoterapia, você obtém um autoconhecimento. E quando você obtém um autoconhecimento, você percebe que ao mesmo tempo em que você não é tão mal como você pensava que era, você também não é tão bonzinho como você pensava que era. E ao mesmo tempo, quando você volta para o seu passado, você percebe que por mais que os seus pais tenham sido bem intencionados em certos momentos, eles erraram e feio com você. E que eles foram, de certa forma, responsáveis, não é, por algumas de suas mazelas psíquicas. Mas o bom da terapia é que nós não somos ensinados a culparmos os pais. Nós aprendemos que os pais foram vítimas, assim como nós somos vítimas, e que agora, na fase adulta, nós precisamos assumirmos a responsabilidade pela nossa própria saúde emocional. Agora, por que para fazer terapia tem que ser macho? Porque você vai ver o que realmente está dentro de você. E você vai ter que deixar com que isso saia à tona. E isso não é simples, né? Você deixar que uma mágoa, uma raiva, uma ira, um desgosto, uma tristeza saia para fora, isso não é fácil. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: isso é curador. Tem que ser assim. Então, o que eu recomendo para você? Para mim, existem várias abordagens, né, psicoterápicas, né? Para mim, as duas melhores que funcionaram para mim, não quer dizer que vai ser igual para você, mas eu recomendo que leia a respeito. Para mim, o que me ajudou muito foi a terapia cognitivo-comportamental, pelo menos para o toque se demonstrou a mais eficaz, e também uma outra abordagem chamada EMDR, que tem a ver com reprocessamento mental. Não é nada de regressão, tá? Mas vale a pena você ler a respeito. São duas abordagens excelentes. Faça psicoterapia, porque além de você experimentar no consultório de um psicólogo aquilo que você deveria ter experimentado para poder lidar, né? Porque o trauma vai para o corpo. Aquilo que você não experimenta e não vive vai para o corpo. Então, no consultório, você tira isso para fora. Você também muda suas sinapses, ou seja, seus caminhos neurais, na verdade. Né? Você muda seus caminhos neurais. Por quê? Porque você vai aprender a pensar de forma alternativa. Então, aqueles padrões de pensamentos doentios que você desenvolveu ao longo da vida, e você não teve culpa por isso, você vai aprender a dar ao cérebro outras alternativas. Tá? Ele vai criar outros caminhos. Então, a psicoterapia é fundamental. É muito mais importante até do que a medicação. E aqui eu entro no terceiro aspecto. Faço o tratamento psicoterápico. Na verdade, psiquiátrico. Por quê? Veja, tem casos de doenças emocionais que você fazer um tratamento natural já vai resolver o problema.
Depende muito do nível em que se encontra a doença. Tem certos transtornos de ansiedade, níveis de depressão, que você vai ter que usar um medicamento não natural mesmo, né? Não tem jeito. Então, a doença, né, o pecado fez com que a doença ficasse tão forte e poderosa que nem sempre aquilo que é natural vai funcionar a curto prazo. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está com pensamentos suicidas, ela não pode ficar tomando chá de camomila. Não vai adiantar nada. Né? Ela já está num nível em que ela precisa de um tratamento psiquiátrico. Ok? Então, o tratamento psiquiátrico é muito importante, mas você pode pensar assim, Leandro, mas eu tenho medo de fazer o tratamento psiquiátrico e ficar dependente do medicamento. Vou te dizer duas coisas. Primeiro, isso não existe. Só fica dependente de um medicamento quem fica se automedicando. Né? Se você fizer um tratamento e durante um tempo precisar, por exemplo, tomar um antidepressivo e um ansiolítico, quando o psiquiatra perceber que a associação da psicoterapia com a medicação e outras coisas que eu vou dizer já estão surtindo efeito, o que o psiquiatra vai fazer? O desmame do medicamento. E você não vai ficar dependente. Por exemplo, faz mais ou menos 15 anos que eu parei de usar o alprazolam, que é um ansiolítico muito bom e forte também. Usei 5 miligramas por dia. Hoje eu uso 0. Não tenho dependência, por quê? Minha psiquiatra na época fez o desmame. Ela vai tirando aos pouquinhos, quando vê. É como se você não tivesse usado. Então tira esse medo da sua cabeça. Eu vou ficar dependente do remédio para sempre. Isso não existe. Fica dependente quem se automedica. Então você não pode fazer isso. E outro detalhe. O fato de um antidepressivo ou ansiolítico funcionar para alguém não quer dizer que funciona para você. Cada organismo tem uma particularidade incrível. Tá? Vou te dar um exemplo. Um antidepressivo que fez muito bem para mim fez muito mal para um amigo meu. E um que fez muito mal para ele fez bem para mim. Então veja como é que é. Então você não pode nunca se automedicar. É o psiquiatra quem vai dizer isso. Tá? Agora, óbvio, tem psiquiatras e psiquiatras. Eu não confio no psiquiatra que entope os outros de remédio. Particularmente eu não confio. Não é? Eu confio em quem dá aquilo que é necessário para o paciente e que o trata juntamente com a psicoterapia. Agora, aquele que só dá remédio e não estimula a pessoa a fazer psicoterapia ou a mudar certos hábitos ou padrões de pensamento, eu não confio. Tá? Então, cada um é cada um, eu falo isso como paciente. Tá? Então, a terceira dica que eu dou, faça tratamento psiquiátrico e tire esse medo. Eu vou ficar dependente para sempre de remédios. Não existe, tá bom? Quarta dica, pratique atividade física. Isso é muito importante. É muito importante, tá? A atividade física, ela, inclusive, te ajuda a dominar melhor os seus pensamentos, tá? Sem atividade física é impossível dominar bem os pensamentos, tá? Não tem como, tá? A pessoa sedentária, ela não consegue ter o domínio próprio como outras. Na verdade, o ser humano não tem o total domínio próprio, só vai ter na glorificação. Mas a pessoa que é sedentária, ela tem menos domínio próprio ainda. Então, você vai conseguir administrar melhor pensamentos, padrões de pensamentos negativos quando fizer exercício. Tá? O exercício produz endorfinas, produz substâncias químicas no seu sistema nervoso central que possibilita você acalmar-se e ao mesmo tempo ter mais domínio próprio sobre seus pensamentos. Então, sem atividade física, não tem como ter uma cura completa, tá bom? Quinta dica, abra o coração com amigos de confiança. É importante você falar para um amigo o que você sente, às vezes o que você está pensando, um problema que você está enfrentando, né? Um pecado contra o qual você está tendo dificuldades de lutar. É importante falar com um amigo de extrema confiança, que não abra nada com ninguém, que não seja um fofoqueiro, obviamente. Então isso também ajuda muito. E a sexta e última dica que eu dou para você é leia bons livros, tá? Antes de eu indicar para você aqui alguns livros, eu quero só dizer para você uma coisa. A cura psiquiátrica de um transtorno psicológico, ela é um processo, tá? Então, você precisa ter paciência com você mesmo, com você mesma, e crer que Deus ele vai lhe acompanhar ao longo desse processo, tá?
o que eu indico para você com base no que eu fiz, né? Alimente a sua fé, né? Viva a sua fé, associe a fé com a boa ciência, confie em Deus, como diz Hebreus 12:12, mantenha o seu olhar fixo em Jesus e, consequentemente, ao você obedecer a palavra de Deus, de acordo com Êxodo 15:26, você vai ter saúde. Eu posso lhe garantir que isso funciona. Eu lembro que quando eu tinha 25 anos, que eu tive uma das minhas mais fortes crises de depressão, nessa época eu perdi 15 quilos em 20 dias, para você ter uma ideia. E sabe o que me sustentou? Eu li, mesmo sem vontade, eu li todo o Novo Testamento ao longo dos 20 dias, em que eu estava péssimo. E essa leitura da Bíblia me deu estrutura para eu aguentar o tranco e aí buscar ajuda psiquiátrica e psicoterápica. Então, a união dessas três coisas me ajudaram muito. Então, por isso que eu falo para você por experiência. Então, lembre-se que é um processo. Você não tem que se cobrar rapidez na cura, não. É um processo. Se você foi acostumado durante anos com pensamentos, com padrões de pensamentos e comportamentos doentios, não é de uma hora para outra que isso vai ser resolvido. É um processo. Mas Jesus Cristo estará com você ao longo desse processo, amparando você, pegando você pela mão, te estimulando, te impulsionando a seguir em frente. E antes de dar um recado final, eu quero te indicar alguns livros sobre saúde emocional. Tem tantos, amigos, que eu vou tenho certeza que muitos internautas vão escrever: mas você poderia ter indicado esse ou aquele. Faça isso, porque eu não tenho como mesmo indicar aqui tanto os que eu tenho quanto os que existem, não é? Mas eu vou indicar alguns livros para você, que vão lhe ajudar bastante, tá bom? Primeiro livro que eu recomendo, óbvio, é a Bíblia. Como eu disse para você, a minha leitura do Novo Testamento durante os 20 dias em que eu estive no fundo do poço, né, de uma crise depressiva, me deu base e estrutura para eu ver uma luzinha no fim do túnel e aí buscar ajuda médica e psicoterápica, tá? Então, primeira coisa, leia a Bíblia. É a palavra de Deus, ela realmente traz esperança ao coração, ela traz uma luz no fim do túnel, tá bom? Segunda dica que eu lhe dou de livro, leia este livro aqui, ó, Mente, Caráter e Personalidade. São 2 volumes, volume 1 e volume 2, de Ellen G. White. Esses 2 livros você deveria ter como meta ler esses livros. Que livros espetaculares, né? Sobre psicologia mesmo, escrito por uma cristã, que eu creio ter sido inspirada por Deus, e que apresenta tantas coisas, ela fala tanto da relação entre mente e corpo e espiritualidade, que, olha, eu tenho certeza que esse livro vai ajudar você e muito, ok? Então eu recomendo os 2 volumes do Mente, Caráter e Personalidade, tá bom? Editora Casa Publicadora Brasileira. Outro livro que eu lhe recomendo é este aqui da editora Fundamento. Basta Pensar Diferente. Como a ciência pode ajudar você a ver o mundo por novos olhos, de Sarah Edelman. Este livro é espetacular. Com base na terapia cognitivo-comportamental, a autora ensina-nos a lidarmos, primeiro, a desafiarmos as cognições negativas, ensina-nos técnicas para superar frustração, controlar a raiva, lidar com a ansiedade, manter a autoestima, recuperar-se da depressão, assumir o controle, ser feliz, ter uma comunicação eficaz, ou seja, é um livraço que com base na terapia cognitivo-comportamental vai lhe ajudar de uma forma muito eficaz. Então esse aqui da editora Fundamento. O terceiro livro que eu lhe recomendo é da Sinopsis, editora Sinopsis, que é esse aqui, ó, Reinvente Sua Vida. Um programa avançado para ajudá-lo a acabar com comportamentos negativos e sentir-se bem novamente, tá? Esse também é um livraço que você deveria ler, né, para ajudar a você mesmo, a você mesma, tá? Então esse aqui é da editora Sinopsis. Jeffrey Young e também Janete Klosko, 2 PhDs.
na área da psicologia, tá bom? Então, outro livraço para você. Esse aqui também, de Laura Gutman, é fantástico. O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso? Esse livro você também deve ler. Esse livro mostra que muitos dos nossos transtornos emocionais, das nossas crenças limitantes, dos nossos medos, das nossas fobias, começam na infância. E se você voltar até a infância e reviver aquilo que você não reviveu, experimentar da forma correta e com ajuda profissional, isso vai deixar de fazer parte da sua vida. Então, esse livro eu recomendo para você. Essa aqui é uma autora também muito boa. Outro livro de Lois Burlamac, editora Merope. Gostei muito desse livro. Domínio Emocional em uma Era Exponencial. Como controlar suas ações e reações e abrir-se a uma vida extraordinária. Talvez você não concorde com tudo que está no livro, como eu também não concordo em alguns itens, mas é um livro excelente. Você não é obrigado a concordar com tudo que está no livro. E não é porque você não concorda com tudo que está no livro que isso significa que o livro não é bom. Né? Então o livro é excelente. Tá? Então eu recomendo esse livro de Burlamac. Tá ok? Outro livro que eu vou recomendar para você é esse aqui, ó. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela mostra que nós temos dois tipos de mindsets, né? Um mindset fixo, né? E o de crescimento. E nós temos que trabalhar o de crescimento. Então, esse livro vai lhe ajudar muito nisso. E o último livro, na verdade o penúltimo que eu vou indicar, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse aqui mostra os benefícios de você cultivar a alegria e a felicidade. Ao invés de você fazer como aquele indivíduo ali, né, que vai para a internet chamar os outros de débil mental, ao invés de você fazer como muitos que vão para a internet para brigar, xingar os outros, pessoas que são imaturas, né, e que estão trazendo mais doença para si mesmas, vá ler esse livro aqui e vá aprender a cultivar a felicidade, tá bom? Esse é um livro muito interessante, editora Saraiva. E o último livro que eu vou indicar aqui, da editora Gente, é do autor Paulo Vieira. Gosto muito desse autor. Poder e Alta Performance. O manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vida. Outro tipo de livro também excelente. Tá bom? Então esses são alguns livros que eu indico para você que está aí na jornada para buscar a sua cura emocional. E eu finalizo esse vídeo que foi muito longo dizendo o seguinte: nos momentos de instabilidade emocional, durante o seu tratamento, encare isso com normalidade, né? Como eu falei para você, a cura é um processo. E ter momentos de instabilidade é mais do que natural. Afinal, nós somos seres pecadores, né? Não existe ninguém totalmente estável. Quando você estiver instável ou ter uma recaída, respire profundamente várias vezes, tá? Essas respirações profundas acalmam e inclusive oxigenam uma parte do cérebro que alivia a sensação de pânico. Então, respire várias vezes profundamente quando tiver uma recaída ou um momento de instabilidade e aceite o convite de Cristo em Mateus 11, 28 a 30. Este convite é maravilhoso. Quem o aceita sabe que realmente ele faz a diferença. Ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Teve uma recaída? Passou por um momento de instabilidade ao longo do tratamento? Fale com Jesus a respeito. Vá até ele. Conte para ele o que você está sentindo. Seja raiva, seja angústia, não importa. Conte para ele o que você está sentindo. Sabe por quê? Porque ele se interessa por você e porque ele se interessa pelos motivos que deixam você ansioso ou ansiosa. Como diz 1 Pedro 5, verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Faça isso, siga essas dicas e eu tenho a certeza de que você vai entrar no processo de cura, terá uma vida com muito mais qualidade
e não vai se deixar influenciar por comentários malignos, perversos, de pessoas que muitas vezes estão mais doentes do que nós. A diferença é que elas não foram corajosas ainda o suficiente para reconhecerem que precisam de ajuda. Tenha coragem, busque ajuda, siga em frente e eu tenho a certeza da sua cura, tenho a certeza da sua vitória. E se não vier uma cura total nesta vida, pode ter certeza que Deus vai lhe dar qualidade de vida do mesmo jeito, tá bom? Um forte abraço, obrigado por você ter assistido esse vídeo e nos encontramos numa próxima oportunidade, se Deus quiser.